seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre enterotipos. Você já ouviu falar sobre este termo? Se não, ou se sim, cola aqui nesse vídeo para você entender tudo sobre ele. Bora lá? Bom, Nutri, o universo da microbiota intestinal, ele sempre nos presenteia com várias novidades e a gente precisa se manter atualizado. Para isso que eu estou aqui com este canal incrível para te atualizar de tudo que acontece nesse universo. Uma das atualizações que eu quero passar para vocês é sobre enterotipos. Ele não é muito falado, ele vem sendo mais estudado, e eu acho que é um elemento importante no assunto microbiota intestinal, apesar de ainda estarmos engatinhando quando o assunto é enterotipo. Enterotipo, ele seria basicamente uma característica que algumas pessoas têm na sua microbiota intestinal e que pode ser classificado nesses 3 tipos de enterotipos. Então, é quando a microbiota do indivíduo tem a predominância de um gênero específico, que podem ser um desses 3 que eu já vou contar para vocês. E, a partir daí, a gente vai ter ali uma característica específica em cada um desses enterotipos. O enterotipo, ele foi descoberto e pensado em 2011. Parando para pensar que há 11 anos atrás foi descoberto, isso é um intervalo muito curto de tempo para a gente ter muitas informações sobre, e é um assunto relativamente novo e que está sendo cada vez mais estudado. E a gente vai abordar algumas temáticas aqui nesse vídeo. Com relação a essa classificação que esses autores fizeram, eles propuseram que existem 3 tipos de enterotipo. O enterotipo 1 é o enterotipo onde há a predominância de bacteroides, que pertence ao filo Bacteroidetes. Ele é um filo onde há o aumento desse gênero devido ao perfil alimentar, onde esses indivíduos têm um consumo de proteína animal e gordura saturada. O segundo enterotipo é o de Prevotella, que também é um gênero pertencente a Bacteroidetes e que está associado a um perfil alimentar rico em carboidratos complexos e simples e também açúcar. O terceiro enterotipo é o enterotipo do Ruminococcus, que pertence ao filo Firmicutes. E ele está associado a um padrão alimentar com o consumo de frutas, legumes e verduras. E acreditem, esse último enterotipo é o mais difícil de encontrar, tanto na população brasileira quanto na população geral mundial. É um enterotipo mais difícil e raro de ser encontrado. Bom, já deu para entender aqui, quando eu falei dos enterotipos, que existe uma correlação com o padrão alimentar. Então, a alimentação desses indivíduos caracterizam a microbiota, principalmente indivíduos que têm uma dieta mais monótona e de longo prazo. E quando a gente fala do longo prazo, um outro trabalho mostrou que para a gente promover a mudança nesse enterotipo, a gente precisa passar por mudanças nessa alimentação e que elas podem ocorrer ali num período de 10 anos. Ou seja, o indivíduo, para que ele consiga mudar essa característica da microbiota dele, precisaria passar por mudanças dietéticas de longo prazo, ali num prazo de 10 anos. Óbvio que isso é uma estimativa, o estudo foi feito, acompanhando os indivíduos, mas pode ser que para algumas pessoas seja um pouco menos, um pouco mais de tempo para fazer essa mudança, mas isso mostra o quão esse enterotipo gera uma estabilidade nessa microbiota, onde há uma maior dificuldade de a gente mudar esse perfil. Muitas pessoas pensam que
um enterotipo específico seria mais benéfico, associado a elementos mais positivos na saúde. O que a gente sabe até o momento é que o enterotipo é uma característica da microbiota e que não necessariamente existe um enterotipo bom e um enterotipo ruim, o tal do vilão e do mocinho. Que ter um enterotipo tipo 2 de Prevotella seria muito melhor do que o enterotipo 1 de bacteroides, por conta do perfil alimentar. Porém, a gente precisa quebrar essa crença e entender que, às vezes, o indivíduo tem um consumo aumentado ali de proteínas, porém, aquilo ali é positivo para o organismo dele porque é adaptado para esse consumo aumentado de proteínas. Da mesma forma que uma pessoa pode ter a classificação por Prevotella pelo consumo excessivo de carboidratos simples e açúcar refinado, que a gente sabe que o excesso desses alimentos não é tão interessante para a saúde como um todo. E ali, em contrapartida, a gente pode também ter o crescimento de outras bactérias não muito positivas, que a gente já sabe que tem relação com o consumo excessivo de carboidrato refinado, de açúcar refinado, como, por exemplo, a Escherichia coli e também algumas bactérias do filo proteobactérias que são mais pró-inflamatórias. Então, a gente precisa ter uma cautela ao tentar categorizar quais seriam enterotipos bons e enterotipos ruins. Pense, é uma característica, assim como a cor do olho, algumas pessoas têm azul, outras têm verde, outras têm castanho, como o meu. E isso não significa que ter o olho azul vai ser melhor do que ter um olho castanho. É uma característica. Pode ser mais bonito, mas não necessariamente será melhor do que o olho castanho. Então, a gente tem esses perfis que vão nos trazer essa resposta. É uma característica para a gente mudar. Demanda muito tempo da pessoa empenhada numa mudança de hábito alimentar, uma vez que já foi comprovado cientificamente que a única coisa que interfere no enterotipo é o hábito alimentar a longo prazo. Então, independente de atividade física, do gênero, do IMC, de doenças pré-existentes, independente de qualquer elemento, a característica só vai sofrer influência da dieta. Esses outros elementos não vão caracterizar, não vão gerar esse enterotipo. Existem pessoas que não têm esse enterotipo e está tudo bem. Isso não é algo ruim, no sentido de se eu não tenho, lascou, minha microbiota é ruim. Isso não é um parâmetro para classificar a disbiose. Mas tem uma informação super importante sobre os enterotipos que eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte, o enterotipo parece que, por essa microbiota ela ter essa estabilidade, né, duradoura por conta ali de um perfil alimentar, ela vai responder de formas diferentes a intervenções. Tem alguns estudos de emagrecimento em que mostram que esses enterotipos, o 1 e o 2 principalmente, né? Eu falei que o enterotipo 3 é muito difícil da gente encontrar na população como um todo, por isso a gente não tem muitas informações sobre a resposta dele, a dietas, enfim, a outros elementos. Acaba que os estudos são focados mais em enterotipo 1 e 2. Então, esses enterotipos respondem de formas diferentes às dietas de emagrecimento. Por exemplo, se você se depara com um paciente que tem um enterotipo 2, que é o de Prevotella, e ele quer emagrecer, qual a melhor dieta para ele? É importante que essa dieta seja rica em fibras. Esses pacientes, quando consomem uma dieta rica em fibra, independente da restrição calórica, da estratégia empregada, ele vai se beneficiar tendo maior perda de peso quando comparados com indivíduos com enterotipo 1. Já os indivíduos com enterotipo 1, aumentar o consumo de fibras não vai fazer diferença na perda de peso. Porém, parece que quando a gente inclui fibras pré-bióticos, como inulina, frutoligosacarídeo, galactoligosacarídeo,
com o intuito de aumentar bifidobactério na microbiota desses indivíduos com enterotipo 1, aí sim a gente consegue promover um maior emagrecimento, modulando a dieta associada com esse enterotipo. Então, estudos iniciais, são poucos estudos para a gente afirmar com toda certeza e ter uma prescrição dietética de precisão baseada em enterotipo. Eu preciso deixar isso claro para vocês. Mas, contudo, porém, todavia, os estudos vêm mostrando esse indício de que parecem mostrar esse direcionamento de que indivíduos com enterotipo 1 se beneficiam mais de fibras pré-bióticas no emagrecimento, enquanto os de enterotipo 2 de fibras de uma maneira geral. Então, isso mostra que talvez esse enterotipo, essa característica, seja algo interessante para ser pensado numa estratégia nutricional direcionada para esse enterotipo. Só que isso ainda é mais para frente, não é o momento atual. A gente pode se basear nesses estudos que são prescritos e avaliar esses resultados, uma vez que há evidência de que tem esse efeito, porém a gente não tem um guideline, alguma coisa que bata o martelo e que fale que a gente tem que considerar o enterotipo para, de fato, a gente poder fazer a prescrição. É possível fazer as estratégias independente desse enterotipo. Mas é algo muito interessante que talvez esse enterotipo traga uma personalização muito maior do que o que a gente imagina que os testes de sequenciamento da microbiota podem trazer. Além disso, tem um trabalho super interessante de uma brasileira do seu doutorado, em que ela trabalha com dieta vegetariana e que ela classificou esses indivíduos em diferentes enterotipos e ela observou que indivíduos que são classificados como enterotipo 2 e que têm aumento de um gênero de bactéria chamada Blautia, parece que esse aumento é um fator protetor e tem correlação com a redução do LDL colesterol. Ou seja, apenas indivíduos classificados do enterotipo 2 ter um aumento nesse gênero de bactérias Blautia não seria algo negativo, poderia até ser positivo em termos de controle do colesterol, com a redução do LDL, aí o dito colesterol ruim, né? Que a gente sabe que não é bem assim. Isso nos mostra que esses enterotipos, provavelmente por conta dessa característica, desse predomínio dessas bactérias, vai ter produções específicas de metabólitos que vão agir de forma específica, tanto na nossa microbiota, nesse ambiente microbiano, promovendo o aumento de determinadas bactérias e a redução de outras, que vão ter um impacto no metabolismo desse paciente, podendo ser protetor ou até mesmo podendo ser ali um efeito não tão positivo. E aí, os estudos vão nos trazer essas informações. O que eu acho super interessante dos enterotipos é o fato de que eles vão ser um elemento extra para a gente avaliar nos exames de sequenciamento da microbiota para ajudar a personalizar cada vez mais a nutrição a favor ali do paciente para que ele tenha desfechos cada vez melhores, tanto no tratamento e prevenção de doenças. Afinal, a nutrição de precisão é justamente para isso, a gente tratar e prevenir doenças de forma mais certeira, entendendo como funciona cada corpo, do ponto de vista das suas particularidades e individualidades, que inclui a nossa genética e a genética da nossa microbiota. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido algo que abra um pouco sua mente para a importância desses pequenos seres que nos habitam e que a microbiota ela vem evoluindo cada vez mais o estudo e que cada vez mais a gente tem informações interessantes para a gente aplicar nos nossos atendimentos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e deixe aqui abaixo suas dúvidas sobre enterotipos, que eu vou adorar responder cada uma delas. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!